vence o Audax 4-0, gols de Léo Pereira, depois Pedro. Por fim, tivemos os gols ainda de Cebolinha e Varela. Mengão passa o carro, isso era normal, isso era de se esperar. Flamengo consegue a sua primeira vitória na temporada e um Flamengo muito bem equilibrado, muito bem organizado. Um Flamengo que aparentemente, mesmo com as baixas, conseguiu se postar e se colocar bem diante de um adversário que, claro, tem um nível técnico muito inferior. Mas, senhoras e senhores, pode ser que esse nível técnico do Flamengo melhore mais ainda, porque tem negociação avançando para Flamengo contratar Matias Vinha. Hoje teremos aí uma reunião entre Marcos Braz, Spindel e o diretor esportivo da Roma para tentar fazer a contratação, para tentar fechar e sacramentar esse negócio ainda hoje. Então é bem provável que hoje, ou até no mais tardar final de semana, o Flamengo consiga aí concretizar a negociação de Matias Vinha. Isso porque o Flamengo precisa de um lateral esquerdo, não terá um lateral esquerdo substituto no caso do Ayrton Lucas ser convocado ou no caso dele se lesionar. Espero que isso não aconteça. E da mesma forma eu preciso alertar vocês que na lateral direita o Flamengo também só vai ter um lateral direito. Por quê? Porque o Varela provavelmente vai ser convocado pelo Bielsa para a seleção do Uruguai. Ele que é figura cativa do time do Bielsa. Então assim, o Flamengo vai ficar apenas com um lateral direito, com o Wesley. E o Wesley também pode sair caso cheguem propostas da Europa. Todo mundo sabe que o Flamengo já negociou com o Barcelona, o Wesley, que já teve inclusive contrato de empréstimo já assinado e que só não foi posto em prática por conta de fair play financeiro e problemas enfrentados pelo Barcelona, e o próprio Flamengo retroagiu porque não teria aí um lateral à altura para substituir na época o Mateuzinho. Acho que na época não existia nem a figura do Varela. E eu digo para vocês o seguinte: Jorge, o Flamengo tomou essa atitude, então não vai negociar o Wesley de jeito nenhum porque entende da mesma maneira que anteriormente. Só que não, porque dessa vez o Barcelona já não está com tantos problemas, certo? Ele já consegue contratar jogadores e fazer os empréstimos que ele gostaria. E, senhoras e senhores, não se esqueçam que o que gira o mundo do futebol são cifras. O dinheiro gira. Então, todo jogador tem preço, todo clube vende jogador, só precisa chegar na quantia certa. Então, o Flamengo precisa sim se reforçar e é o que o Braz e o Spindel estão tentando fazer. Falar um pouquinho sobre o jogo. O Flamengo está adotando aí a filosofia do Tite. Eu acho que o Flamengo foi muito bem no que se propôs a fazer. Então, aquele famoso 4-3-3 com 2 volantes, um meia de criação, aquele que eles chamam de ponta de lança antigamente, e aí os 3 atacantes. Depois entrou o Gabigol, depois entrou o Bruno Henrique. O Flamengo fez um jogo, vamos dizer assim, protocolar. Por que eu digo protocolar? Porque por mais que tenha vencido o jogo e tenha convencido o seu torcedor, o Flamengo fez uma ótima partida, senhoras e senhores. Mas dá pra ver que teve alguns erros que precisam ser ajustados. Querendo ou não, a bola ficou descoberta em alguns momentos. Querendo ou não, o Flamengo se pôs em riscos em contra-ataques, que antigamente, com os anteriores treinadores, era uma coisa normal. Mas, olhando na perspectiva do Tite, onde ele gosta de uma defesa mais sólida, isso não deveria acontecer. Isso, inclusive, é um erro crasso, isso é um erro assim que o Flamengo não pode cometer, porque hoje, eu não estou querendo aqui desmerecer ninguém, por favor, não me entenda errado, mas testando um paralelo entre, por exemplo, Audax e Palmeiras, Audax Inter, Audax e Corinthians, São Paulo, times de maior potencial aqui da Série A, esses times não costumam perdoar. Então não tem condições do Flamengo tomar bolas infiltradas dessa maneira, o Flamengo tomar contra-ataque dessa maneira, deixar o portador da bola jogando sozinho dessa maneira. Isso não pode acontecer. Da mesma forma que o Flamengo perdeu alguns gols, e teve um do Pedro que foi bem nítido, bem explícito, que ele perdeu o gol. Então eu gostaria de só pontuar isso. O Flamengo fez uma boa partida, teve vários pontos que devem ser destacados. Gostei muito da atuação, principalmente do Cebolinha, que com o Tite é um novo jogador, Gostei do meio-campo do Flamengo. Estou curioso para saber como é que vai ser com o De La Cruz, mas existem ainda assim ajustes. A zaga está fazendo gol, isso é legal, mas no quesito defensivo eu achei que eles pecaram um pouco. Mesmo que não tenham tomado gols. Por que eu estou dizendo isso? Novamente vou repetir. Porque jogou com um time muito inferior. Então, se fosse para ter tomado um gol, aí sim eu estaria aqui com os alertas ligados falando: olha, cara, a gente tomou gol do Audax, isso não poderia jamais ter acontecido. Então, eu acho o seguinte: é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta de comprometimento tático da equipe.
mas obviamente é um Flamengo muito melhor treinado e muito melhor disposto do que o Flamengo do Sampaoli, e não vou nem comparar com o do Vitor Pereira. Gostei da parte física dos jogadores, por mais que fosse aí um começo de temporada, os jogadores se postaram muito bem, eu achei que a entrega foi boa. E agora é ver como esses jogadores vão se portar lá nos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Mudança de clima, viagem, mudança até de gramado, mudança de tudo. Então, assim, senhores, é um outro jogo, é uma pré-temporada, mas é ótimo porque vão passar algumas semanas juntos esses jogadores para poder treinar, para poder se desenvolver melhor. Eu gostei muito do que o preparador físico do Flamengo disse, que o jogador que mais chegou assim, fora de físico, assim, né, fora de preparo, foi uns jogadores que tinham 1 a 1,5 kg acima do que eles recomendariam. E, cara, com toda certeza, com essa bateria de treinos que o Flamengo está fazendo, treinos intensivos, esses caras já secaram, já perderam essa gordurinha que tinham ganho aí no final do ano. Então o Flamengo deve chegar voando baixo, o que é muito importante, e agora é torcer para que os reforços de fato cheguem. De La Cruz já veio, eu acho que o Matias Vinha vai vir, não tô botando muita fé no Léo Ortiz não, tá gente, eu acho que essa aí não vai rolar, mas me agradou também o que o Tite falou. Ele falou basicamente o seguinte: eu quero qualidade, eu não quero quantidade. Se for para pegar um pé de rato, então não traz, sobe jogador da base, a gente trabalha, lapida ele e ele faz um bom papel, porque sempre faz, a base sempre resolve e, melhor de tudo, a base não tem custo para o Flamengo e ainda, se conseguir transformar o jogador da base, o garoto da base, em um bom jogador, consegue vender e fazer dinheiro. Então estou muito feliz com o papel que o Tite está fazendo, a reformulação, já saíram 7 jogadores, coisa que nenhum outro técnico que havia dito que faria não conseguiu fazer. O Tite está colocando em prática, está equacionando os problemas do Flamengo e está rejuvenescendo o elenco, renovando o plantel e fazendo com que o Flamengo talvez se torne vencedor por mais 5, 6, 7, 8 anos. Porque agora teremos sim jogadores com uma idade média boa para poder enfrentar os desafios das próximas temporadas. Bom, esse é o vídeo, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os seus amigos e aciona o sininho da notificação. Fui!